Olá, bom dia. Eu quero trazer a você um pouquinho da história da igreja. Nós estamos na matéria Introdução, História da Igreja 1. A importância e a necessidade e o valor da história da igreja. A igreja, bem como seus fundamentos e conceitos, e tudo que o cerca, pode ser concebida através da sua própria história. Ou seja, a própria história da igreja conta tudo o que aconteceu. A própria história da igreja, ela traz para nós os conceitos, os fundamentos. A igreja nunca caiu, nunca se perdeu, por mais perseguição que ela já viveu. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Quando tratamos da história da igreja, é necessário estudá-la a partir de um âmbito maior, ok? Tem que estudar todos os seus aspectos. Se você quer conhecer a sua fé, a sua crença, você deve entender a importância da história da igreja, né? Historiadores, como o próprio evangelista Lucas, eu não sei se você sabe, Lucas nunca esteve com Jesus. Lucas, ele é um discípulo de Paulo, mas na verdade Lucas, ele é um historiador, era um médico historiador. Eusébio de Cesareia, todos esses nos fornecem informações e registros altamente confiáveis e importantes para que então possa ser escrita toda a história da igreja, ok? Então vamos lá. O mundo do Novo Testamento. A história da igreja começa com Jesus, mas há um contexto que envolve tudo isso, e esse contexto começou um século antes, né, que é aquele período que é chamado de interbíblico, ou alguns dizem que é o período do silêncio de Deus, que é quando termina o Antigo Testamento e começa o Novo Testamento, quando termina as profecias de Malaquias e no alvorecer de um Novo Testamento. E isso aconteceu quando a Pérsia, a Grécia, os Macabeus, Roma, eles eram as potências dominantes daquela época, ok? O mundo do Novo Testamento foi resultado da combinação de elementos culturais e religiosos de três grandes povos. Que povos são esses? Orientais, gregos e romanos. Então, o Novo Testamento, a base para ele é os elementos culturais desses três grandes povos. A religião da sociedade naquela época era pagã e sincretista. Era pagã e sincretista, não tinha uma identidade própria. E essa religião pagã, politeísta, que adorava vários deuses, ou então não cria em Deus nenhum, né, ela foi rejeitada pela igreja e pelos seus membros. Ou seja, a igreja disse, não, nós não podemos, nós não aceitamos isso, ok? Então vamos ver o pano de fundo. Os capítulos 7 e 8 de Daniel fornecem uma visão histórico-progressiva desse período. Também, para quem gosta dos livros apócrifos, temos também os livros de Macabeu e o livro do historiador judeu chamado Flávio Joséfo. E é importante que você, se você quer conhecer um pouco mais da história bíblica, leia esse historiador judeu, Flávio Joséfo. Vamos falar do domínio persa. O rei Ciro uniu as nações da Pérsia, da Média e Lídia, certo? Numa grande confederação e colocou derrocada e fez com que o império babilônico daquela época fosse destruído. E aí, com a política da Pérsia, foi permitido o retorno daqueles que estavam cativos em terras, cativos longe das suas terras de origem. E assim foi com os judeus que vieram na primeira deportação, certo? Que foram enviados na primeira deportação e agora eles estão voltando. O rei Ciro reconheceu a incumbência divina que lhe fora dada e autorizou o retorno dos judeus para a Palestina. E isso aconteceu em três partes.
Primeiro em 536 com Zorobabel, depois em 458 com Esdras e em 444 com Neemias. 50 mil judeus voltaram em 516 sobre a liderança de Zorobabel e as exortações de Ageu, né? E foi levantado os muros e toda aquela história que você já conhece, certo? Teve também o domínio grego. O domínio grego se deu em 3 etapas. O período de Alexandre o Grande, o período de Ptolemaico e também o de Seleucida, ok? Alexandre o Grande derrotou o Império da Pérsia, sobe ao poder de um vasto império que também incluía a Palestina. Depois ele impõe às nações conquistadas a cultura helênica com a ajuda do grego Koiné, quebrou as barreiras sociais, raciais, políticas e tentou conquistar o Ocidente, mas ele morreu prematuramente com 33 anos. Depois teve o domínio macabeu, a perseguição imposta por Antíoco Epifânio aos judeus provocou uma grande revolta. E nessa grande revolta, então, houve uma resistência ativa dos judeus através de um sacerdote chamado Modim. Um sacerdote de Modim chamado Matatias. Esse homem, então, deu origem à revolta dos macabeus. Ele reuniu um grupo de pessoas insatisfeitas com a política de helenização de Epifânio e organizou um grande exército para combate. Essa revolta, iniciada por Matatias, irrompeu numa guerra civil, onde várias batalhas foram travadas. Após a morte de Matatias, Judas, um dos seus filhos, comandou esse exército, reconquistou Jerusalém e rededicou o templo em dezembro de 165 a.C. Depois veio o domínio romano, que já nos é mais, já podemos ter mais o contexto já no Novo Testamento, né? Os judeus foram tratados com uma generosidade, porém eles tinham que ser submissos, né? A religião judaica é aceita como uma das religiões do Império. Os judeus tiveram o seu próprio corpo judicial, legislativo. O Sinédrio tinha jurisdição nas questões criminais e civis. Quer dizer, o governo romano deu uma certa liberdade aos judeus. A princípio, eles foram governados pelo Idumeu, Herodes o Grande, também chamado de rei dos judeus. A paz judaica durou desde o ano de 66 depois de Cristo até 70. E aí Jerusalém foi tomada pelo general Tito, o templo foi destruído e foi o fim do sacrifício da nação judaica, né? Vamos lá? Pano de fundo religioso. A religião da sociedade greco-romana, como mencionado anteriormente, era pagã e sincretista, ou seja, uma parte não se devotava a Deus, não acreditava em Deus, e acreditava em vários deuses, né? Deuses e práticas religiosas. Uma lenda pagã afirma que a imagem de Diana, deusa da fertilidade, havia caído do céu e foi guardada num suntuoso templo que chegou a ser considerado como uma das 7 maravilhas do mundo. Então, a religião greco-romana, ela era sincretista, ela tinha muitos deuses, né? Era pagã em relação ao nosso Deus, porque não acreditava no Deus único e verdadeiro, mas pelo contrário, tinha vários deuses. Então eles tinham Diana, eles tinham Afrodite, que era a deusa do amor e da beleza. Essa deusa tinha 1000 sacerdotisas, eram prostitutas culturais que ofereciam seus serviços pelas ruas no final do dia. O culto era dedicado à glorificação do sexo. Então tinha cultos a Dionísio, Cibele, Mitra, Ísis,
meu Deus, lavagens, aspersão com sangue, mágicas, horóscopos, augúrios, predições sobre o futuro, eles criam na ressurreição dos deuses e tantas superstições. Então essa é a religião greco-romana. Alguns grupos religiosos tiveram uma destacada importância no primeiro século. Fariseus, saduceus, os zelotes, os herodianos, certo? Tudo isso está registrado pelo historiador Flávio Joséfo. Os fariseus eram os separados. Eles surgiram na época dos Macabeus, foi um grupo reacionário que fez objeção à helenização da cultura judaica. Eles tinham controle sobre a sinagoga, eram extremamente legalistas e apegados a tradições humanas. Os saduceus eram um grupo menor, herdeiros dos asmoneanos, e eles controlavam o templo e pertenciam à aristocracia da nação judaica. Diferente dos fariseus, não criam na ressurreição, nem em anjos e nem em espírito. Aceitavam apenas o Pentateuco como autoridade escriturística e desprezavam as leis e tradições orais. Os essênios eram os piedosos. E quem fala muito sobre ele foi Flávio Joséfo e Filo. A origem deles, assim como os fariseus, também aconteceu na época dos Macabeus. O seu estilo de vida era ascético e mais rigoroso que o dos fariseus. O seu legalismo os levou a se estabelecerem nas regiões desertas do Mar Morto. Ok? Vamos lá. Os zelotes. Os zelotes, eles não eram um grupo religioso, mas eles aparecem no Novo Testamento como um partido de caráter político. Se recusavam a pagar impostos aos romanos, causavam rebeliões, era um grupo mais radical que surgiu entre os zelotes. Um grupo mais radical que surgiu entre os zelotes foram os sicários, que eram também conhecidos como gente da adaga, eram assassinos, matadores, circulavam com uma adaga escondida e matavam os simpatizantes por Roma e os inimigos da nação judaica. Pano de fundo cultural. O contexto do Novo Testamento foi formado num período interbíblico, certo? Entre as literaturas que surgiram nesse período, uma delas é a Septuaginta. Ela foi a mais importante, porque atendeu à necessidade dos judeus da diáspora de lerem as escrituras hebraicas num idioma que eles conheciam. O helenismo, que nós estamos falando desde o princípio dessa aula, ele foi um período de influência da cultura grega, quando ela foi conquistada por Alexandre o Grande. Então o helenismo, ele incluía filosofia, artes, idioma, né? O que é o helenismo? O helenismo era a religião da inteligência. A religião onde o que importava era a inteligência, era a sabedoria humana, o conhecimento humano. Era a religião do conhecimento, ok? O idioma grego koiné surgiu da necessidade de um dialeto que facilitasse as relações comerciais e políticas, já que muitas tribos gregas tinham seus próprios dialetos. Então eles precisavam conversar entre si, então eles criaram um dialeto chamado koiné. Era um idioma grego para que todos pudessem, era como uma língua universal, ok? A Septuaginta foi a primeira tradução da Bíblia. É a tradução do texto hebraico para o grego koiné, porque os gregos queriam conhecer a Bíblia e precisava traduzi-la, então ela foi traduzida para o grego e colocaram o nome dela, então, foi a pedido de Alexandre o Grande, e colocaram então o nome de Septuaginta. Livros apócrifos. Apócrifos quer dizer o quê? Coisas ocultas, ok? Surgiram durante
o período interbíblico, surgiram vários livros apócrifos, escritos em hebraico, aramaico, grego. Eles foram considerados, eles não foram considerados inspirados por Deus ou dados como inspiração divina. Então eles não são canônicos, eles são conhecidos como apócrifos. Quais são eles? Vamos lá. Primeiro e segundo Esdras, primeiro e segundo Macabeus, Tobias, Judite, adições ao livro de Esther, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, não confunda Eclesiastes com Eclesiástico. Então é Eclesiástico, Baruque, Epístola de Jeremias, Cântico de Azarias, Cântico dos Três Jovens, Susana, Bel e o Dragão e Oração de Manassés. Ok? Esses são. Alguns foram incluídos na Bíblia Católica, né? A Igreja Católica incluiu eles. Os apócrifos do Novo Testamento começaram a surgir no começo do segundo século cristão, mas foram reconhecidos logo pela Igreja como falsos, né? E sem inspiração divina. Vamos lá. Alguns deles do Novo Testamento foi Clemente, Pastor de Ernas, Didac e Epístola de Barnabé. Aí tem livros pseudepígrafos, que é falsamente escritos. A tradução para pseudepígrafos é falsamente escritos. Esses surgiram no mesmo período dos apócrifos, e a alegação era que eles foram... os autores foram personagens do Antigo Testamento. Então, alguns dos pseudepígrafos primeiro e segundo Enoque, segundo e terceiro de Baruque, oráculos sibilinos, terceiro e quarto de Macabeus, testamento dos 12 patriarcas, testamento de Jó, vida dos profetas, assunção de Moisés, martírio de Isaías, Paralipômenos de Jeremias, Paralipômenos de Jeremias, Jubileus, vida de Adão e Eva, Salmos de Salomão e Epístolas de Aristeias. Então esses livros pseudepígrafos são livros mentirosos, que dizem que foi Adão e Eva que escreveu, Jó que escreveu, Moisés que escreveu, Isaías que escreveu, mas é mentira, ok? Pano de fundo social. Vamos falar agora sobre família. É necessário fazer uma distinção entre uma família palestina e uma família da sociedade greco-romana. Uma família de judeus era mais numerosa, o nascimento dos meninos era mais homens, né? Era mais esperado, trazia mais alegria do que as meninas. Já numa família típico greco-romana, havia uma baixa taxa de nascimentos, as greco-romanas tinham menos filhos. As famílias romanas eram incentivadas pelo governo com concessões especiais a terem mais de 2 filhos, mas eles não queriam. E a família dos palestinos não tinham sobrenomes. Simão o curtidor, era assim que eles eram conhecidos. Simão o zelote, eles não tinham sobrenomes. Moradia. As casas da Palestina eram diferentes das do Império Romano. Eram baixas e tinham um quarto para um hóspede. Então todas as casas palestinas sempre tinham um quarto para um hóspede. Eram construídas de tijolos de barro amassado e com palha ressecada. As casas romanas eram superiores às dos judeus quanto ao estilo, material de construção. Eram construídas de tijolos e telhados cobertos com telhas ou palhas. O idioma falado pelo Império Romano era o latim, e o Império Romano
posteriormente substituiu o grego como língua universal, né? E o aramaico era predominante, a língua predominante na Palestina, juntamente com o hebraico. Trabalho. Haviam diversas profissões entre os trabalhadores do primeiro século. Carpinteiros, pedreiros, ferreiros, padeiros, tintureiros, pastores de rebanhos, soldados, agricultores, comerciantes, pescadores, médicos, professores e advogados. Entretenimentos. Entre o povo greco-romano, o mais tradicional eram aquelas lutas, né? Aquelas lutas entre gladiadores. Os gladiadores eram escravos, criminosos ou voluntários que eram treinados para lutarem até a morte. Na parte artística, eles gostavam muito de teatros, músicas, literaturas. As crianças brincavam com bonecas, chocalhos, jogos infantis, esconde-esconde e cabra cega. Alimentação. Os judeus faziam 2 refeições diárias, uma ao meio-dia e outra à noite. Essas refeições consistiam de frutas e legumes. Nas ocasiões festivas, eles se alimentavam de carne assada ou cozida. Na ausência de carne, se utilizavam de peixes. Vestuário. A semelhança das roupas de homens e mulheres era muito grande. A diferença consistia no comprimento dos vestidos e na finura do material usado. As vestes masculinas eram geralmente brancas, se prolongavam até os joelhos e eram presas na cintura por uma cinta. O cabelo dos homens judeus eram curtos e ostentavam barbas. As vestes femininas eram mais compridas que a dos homens e coloridas. Suas vestes ocasionalmente eram adornadas com ouro ou prata, seus cabelos compridos. As mulheres judias usavam véu sobre a cabeça, mas deixavam o rosto descoberto. Vamos lá? Vamos para o judaísmo. Vamos falar do judaísmo. Origem e desenvolvimento. A religião judaica, né, que é conhecida como judaísmo, se originou durante o exílio babilônico e se desenvolveu no período interbíblico. Após a invasão da Babilônia e a destruição do templo em Jerusalém, os judeus sofreram um duro golpe e tiveram que desenvolver uma religiosidade em terra estrangeira e sem templo. Então eles não tinham templo, eles estavam em terra estrangeira e eles tiveram então que desenvolver o judaísmo, né? Vamos lá. Instituições religiosas. Bom, uma das instituições religiosas é o templo. Com a reconstrução do templo, eles puderam oferecer novamente sacrifícios. Os utensílios e vasos sagrados voltaram a ocupar o seu lugar. Os serviços no templo eram realizados pelos sacerdotes e levitas. Esse templo foi reconstruído por Herodes o Grande no ano de 19 a.C. E concluído no ano de 64 depois de Cristo. A sinagoga, então, primeira instituição religiosa, o templo. Segunda, a sinagoga. Nós temos que entender que templo e sinagoga são diferentes. O templo era sinagoga, a origem das sinagogas foi no exílio babilônico. Por quê? Porque eles não tinham templo, então eles foram precisando fazer um lugar de reunião. Sinagoga é lugar de reunião, é lugar de assembleia, né? Ela não foi construída para substituir o templo, mas se tornou um lugar de reuniões de oração, de leitura, de ensino da palavra. E mesmo com a construção do templo, as sinagogas foram construídas em várias cidades do Império. Então eles tinham um templo, mas eles tinham várias sinagogas onde eles se reuniam, como eu acabei de dizer, para a leitura da palavra, para oração, para ensino das Escrituras. Tinham também o sinédrio. O que era o sinédrio? Sinédrio, a tradução de sinédrio é sentarmos juntos, é sentados juntos. O sinédrio
ele tinha um caráter legislativo, era onde eles faziam leis, não era, o Sinédrio não tinha caráter religioso, o Sinédrio tinha caráter legislativo, era onde eles produziam as suas leis, era onde eles tinham as suas leis, ok? A jurisdição civil incluía os judeus, né? O Sinédrio era presidido por um sumo sacerdote, e eles tinham, então, ali no Sinédrio as suas leis civis e criminais. E tinham também autoridade administrativa. Judaísmo palestino e judaísmo helenístico. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O judaísmo do primeiro século estava localizado em 2 pontos geográficos diferentes na Palestina. 2 pontos geográficos diferentes, na Palestina e no Império Romano. Os exilados que voltaram da Babilônia para Jerusalém eram numericamente bem inferiores em relação aos que ficaram na Babilônia e outras regiões como no Egito, Pérsia, Grécia e Roma. Durante o primeiro século cristão, havia judeus em quase todo o território do Império Romano. O judaísmo foi influenciado ainda no exílio. Então vamos falar um pouquinho sobre o judaísmo palestino. A Palestina, por causa da sua posição geográfica, ficava numa encruzilhada de grandes rotas comerciais e embates políticos. Ali foi não apenas o berço do judaísmo, como também do cristianismo. Nós sabemos isso, a Palestina foi isso, né? Os judeus da Palestina falavam aramaico, e organizaram algumas seitas, como a dos fariseus, dos saduceus. O culto acontecia no templo. Muitas cidades da Palestina foram reconstruídas num estilo grego e outras como Decápolis, cidades tipicamente gregas. Cidade de Cesareia, que foi a capital da Palestina, no tempo dos procuradores, tinham edifícios característicos de uma cidade helenista, tanto que tinham um teatro, um anfiteatro, uma rua de colunatas, um hipódromo, que era aquelas arenas de corridas, né? E um templo. Então eram cidades muito parecidas com cidades gregas, né? Vamos lá. Judaísmo helenístico, também chamado de judaísmo de dispersão. Os judeus da dispersão sofreram uma forte influência helênica. Então eles eles perderam, melhor dizendo, aquela influência judaica e eles foram partindo para o campo do entendimento, do conhecimento. Eles foram dispersos e lá para onde eles foram, eles pegaram a cultura de lá. Em Alexandria foi feita a tradução da Septuaginta, a pedido, como eu disse, de Alexandre o Grande. Vamos lá. A esperança messiânica. Os judeus aguardavam o Messias prometido pelo profeta Isaías, Zacarias, Miqueias, Malaquias e por Salmos. Que esse então colocaria um fim no sofrimento desse povo oprimido e sofrido, né? O advento do Messias inauguraria uma nova era para a nação judaica. Tanto que muitos deles ainda hoje esperam a vinda do Messias. Eles não reconhecem Jesus. Reconhecem Jesus até como um profeta, mas não como Messias. A característica básica da esperança messiânica. Quais são as características básicas da esperança messiânica? 3 características foram enumeradas. Intervenção especial de Deus. Os judeus se apoiam na promessa de que eles são nação eleita, possessão de Deus, e por isso acreditam que Deus vai intervir divinamente para libertar o seu povo. Eles acreditavam isso.
na elevação suprema da nação israelita. Então, eles acreditaram que Deus haveria de intervir para os libertar de Roma, para os libertar de tantas nações que os aprisionaram. Então, a primeira é uma intervenção divina. Depois, eles acreditavam que Deus iria fazer da nação israelita uma nação suprema. E, em terceiro, que todo mundo iria se submeter ao Messias e a Israel. Ok? Então, é isso que é a esperança messiânica deles. Vamos falar sobre Jesus Cristo, sua vida e obra. Isso é muito importante. Nós vamos gastar um pouquinho de tempo aqui. A maior religião do mundo, cristianismo, se fundamenta na pessoa de Jesus Cristo. Os evangelhos não apresentam uma biografia completa de Jesus, até porque não era esse o propósito de seus autores, mas eles fazem uma descrição real e histórica. Então vamos falar sobre a história de Cristo. Tanto o testemunho canônico como o extra-bíblico não foram suficientes para convencer a escola da teologia liberal que partiu para a busca do Jesus histórico. A partir de Samuel Reimarus, que propôs a busca do Jesus histórico, muitas obras têm sido escritas sobre a vida de Cristo, numa tentativa de resgatar um Jesus que não recebeu a influência da fé da igreja primitiva. Então vamos lá, o testemunho do judeu sobre Jesus. Estamos falando de Jesus. O testemunho de judeu se concentra basicamente, ou melhor, o judeu que mais falou sobre Jesus, que mais testemunhou sobre Jesus foi Flávio Joséfo, que escreveu no ano 37 depois de Cristo, que viveu do ano 37 depois de Cristo até o ano 100 depois de Cristo. Ele foi um historiador judeu designado pelo governador da Galileia na época da guerra judaico-romana para escrever a história, ok? Uma das suas obras, Antiguidades dos Judeus, que foi escrita em 20 volumes, ele faz algumas referências a Jesus. Ele diz que Jesus era um homem bom, que se associava de homens bons. Ele fala do irmão de Jesus, ele identifica Tiago como irmão de Jesus, chamado Cristo. E o testemunho dele é muito válido e muito apreciado, porque ele não foi um dos seguidores de Jesus. Então ele foi um historiador. Tem também historiadores e escritores romanos, Tácito, Plínio, Suetônio, Luciano, que dão bases a esse testemunho. Eles falam do período de Tibério César e eles falam de um Christus, o nome dele, isto eles falam sobre Jesus Cristo. Plínio foi governador de Bitínia e ele se queixa de que os templos pagãos estavam vazios porque os frequentadores haviam se convertido ao cristianismo. Suetônio escreveu a vida dos 12 Césares, que é uma historiografia romana de grande valor, e ele afirma a expulsão dos judeus de Roma devido a uma confusão por causa das ideias de Jesus Cristo. Luciano faz uma sátira sobre os cristãos e a sua fé, onde ele retrata Jesus como alguém que foi crucificado na Palestina por ter iniciado um novo culto. Então esses homens, todos eles falaram sobre Jesus, seja por sátira, seja com retaliação, mas todos eles tiveram que admitir. O testemunho bíblico de Jesus. Primeiro, o seu nascimento, que foi anunciado pelo anjo Gabriel a Maria. Maria, que era noiva de José.
José que o anjo falou com ele e ele secretamente foi persuadido a não abandonar Maria, mas pelo contrário, ficar com ela. Também fala sobre sua prima Isabel, que antes mesmo que Maria dissesse que estava grávida, Isabel recebeu de Deus a revelação. Jesus nasceu em Belém por volta do ano 6º antes de Cristo, ou 5, né? Jesus nasceu por volta do ano 6 ou do ano 5 antes de Cristo, porque foi na época do reinado do imperador César Augusto. Em cumprimento à profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2, e tu, Belém Efrata, que posto como pequena entre as demais, de ti virá, de ti, né? Vamos só relembrar isso daqui. Sua infância. Primeiro ele foi circuncidado ao 8º dia, recebeu o nome de Jesus, foi apresentado no templo por Simão, após a purificação. Maria ofereceu ali uma oferta. Terceiro, alguns magos vindos da Babilônia foram conduzidos por uma estrela até o lugar onde Jesus se encontrava e ali ofereceram ouro, incenso e mirra. José e Maria fogem para o Egito. Quando Herodes ordena a execução de todos os meninos menores de 2 anos. Depois, quinto, quando Jesus estava com 5 anos, ele é levado para comemorar a Páscoa em Jerusalém. Depois os seus pais sentem a sua falta, porque ele fica ministrando, né, ensinando os mestres da lei. Lucas fala que Jesus crescia em sabedoria, estatura, e graça diante de Deus e dos homens. Depois há um silêncio de 18 anos, que é dos 12 até os 30, né? 18 anos de silêncio. Aos 30, Jesus aparece novamente sendo batizado pelo seu precursor e primo João Batista. Ministério de Jesus na Judéia. Ali ele escolhe os seus discípulos João e André, que eram seguidores de João Batista. Eles passam a seguir Jesus. Ali ele tem um encontro com Nicodemos, ali ele conhece a mulher samaritana. Na Galileia, Jesus vai para a Galileia e faz de Cafarnaum o seu centro de atividades. O primeiro milagre de Jesus acontece num casamento. Muitos dos discípulos de Jesus foram chamados na região da Galileia e tornaram seus discípulos. Muitos milagres, exorcismos aconteceram ali. Ali Jesus realizou milagres, narrou várias parábolas. E na Pérea, entenda que são regiões diferentes. Judeia uma, Galileia outra, Pérea outra. Na Pérea, o ministério de Jesus fala da Pérea em Lucas 9:51 e no 19:18. Então Lucas foi o historiador que falou sobre isso. O ministério de Jesus na Pérea deve ter durado 6 a 9 meses, onde Jesus disse: olha, é necessário que eu vá para Jerusalém, que dali foi a sua morte, né? Então, Jesus vai para Pérea, aliás, de Pérea ele vai para Jerusalém, porque culminaria na sua missão e depois a sua morte. O ministério de Jesus em Jerusalém. Segundo o relato de João, o ministério de Jesus durou mais de uma semana. Foi a semana da paixão e do auge do ministério de Jesus. Sua entrada em Jerusalém ocorre de forma triunfal, ele é aclamado como rei, e a partir daí os líderes religiosos têm algumas curas, purificação do templo, ensino, parábolas, a última ceia, a traição, a prisão, o julgamento, a crucificação, sepultamento e a ressurreição. Tudo isso em Jerusalém. Vamos falar agora sobre os apóstolos. No Evangelho eles são chamados de discípulos. O termo discípulo é aprendiz, né? Foram chamados por Jesus para aprender com ele.
E como apóstolos eles foram chamados para, aliás, como apóstolos eles foram enviados com poder e autoridade para pregar e expulsar demônios. A maior parte deles pertencia à região de Cafarnaum, na Galileia, ok? O número de apóstolos foi 12, porque traz uma alusão também às 12 tribos de Israel. A escolha e a seleção deles foi feita depois de uma noite de oração de Jesus. 12 homens foram selecionados e receberam a incumbência de ajudar Jesus na sua missão. São embaixadores com uma mensagem urgente. A missão deles foi: pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Lucas fala que eles foram enviados, fala também sobre o regresso deles, não diz quanto tempo eles ficaram. Há 4 listas de nome dos apóstolos e Pedro sempre encabeça a lista. Judas Iscariotes sempre aparece em último lugar, exceto no livro de Atos, né? A lista de Mateus coloca os nomes em pares, provavelmente na mesma ordem que foram enviados na sua missão de 2 em 2. Então, quem são os apóstolos? Simão, Pedro e André, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes. O Novo Testamento não nos informa sobre o fim dos apóstolos, exceto Tiago, irmão de João, que foi morto por Herodes Agripa II, né? Com a morte de Judas Iscariotes, Matias foi escolhido em seu lugar. Além dos 12, outros foram chamados de apóstolos, como Paulo, Barnabé e Tiago, irmão de Jesus. Perfil dos 12 apóstolos. Esse perfil irá abordar de forma resumida o perfil deles. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Simão Pedro. O nome Simão vem de ouvir. O segundo nome, Pedro, quer dizer pedra ou rocha. O seu terceiro nome, Cefas, um nome aramaico que significa também rocha. Pedro era irmão de André, filho de João. Ele e André eram pescadores. Estavam trabalhando no mar da Galileia quando foram chamados por Jesus. Sua cidade natal era Betsaida. Ele residia em Cafarnaum. Pedro foi levado a Jesus por seu irmão André. Ele tinha um temperamento forte, imprevisível, e por causa disso algumas vezes ficava em dificuldade. Ao mesmo tempo que ele dizia coisas extraordinárias, ao mesmo tempo também era identificado como Satanás. Ele se destacou como líder e depois o líder mais influente da igreja primitiva. Não há relatos da morte de Pedro, mas o historiador da igreja, Eusébio de Cesareia, diz que Pedro morreu no ano 68 depois de Cristo. Tertuliano e Orígenes afirmam que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, na perseguição de Nero. André, seu nome em grego é Andreas e significa varonil. Irmão de Pedro, também pescador, discípulo de João. Juntamente com Filipe, outro apóstolo, apresentou Jesus a um grupo de gregos. Tanto ele como Filipe eram considerados os primeiros missionários estrangeiros. A tradição da igreja afirma que ele viveu seus últimos dias em Sítia e que foi crucificado em forma de X. Por isso, a cruz de Santo André. João, discípulo de João Batista, deve ser distinguido de João Marcos. Entenda que havia João e João Marcos. Seu nome hebraico, Yohanan,
que quer dizer Jeová é gracioso. Era irmão de Tiago, filho de Zebedeu e de Salomé. Seu pai tinha uma pequena empresa de barcos de pesca. Ele foi chamado por Jesus junto com seu irmão. Foi apelidado ele, o seu irmão, de filhos do trovão. Algumas vezes foi visto como uma pessoa emotiva. Era do círculo íntimo de Jesus. Foi identificado como discípulo amado. Autor do 4º evangelho e das 3 epístolas e de Apocalipse. E entre os 12, ele foi o que mais escreveu no Novo Testamento. A tradição da igreja afirma que ele teve uma vida longa em Éfeso, onde pastoreou uma congregação e morreu. É provável que João tenha sido o único apóstolo que não morreu como mártir. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João e pescador da Galileia. Pertenceu ao círculo dos 3 discípulos mais íntimos de Jesus. Ele não é o Tiago, filho de Alfeu, esse era um outro apóstolo. E também tem o Tiago, irmão de Jesus, que era outra pessoa também. Nos evangelhos ele sempre aparece com seu irmão João. Uma descrição da igreja é que ele foi missionário na Espanha. Foi o primeiro apóstolo a sofrer martírio por ordem de Herodes Agripa. Foi executado à espada quando ainda era muito jovem. Bartolomeu. São escassas as informações sobre Bartolomeu. Ele é identificado como Natanael. Outros, porém, creem que Bartolomeu era o sobrenome de Natanael. Ele foi apresentado a Jesus por Felipe. O nome Bartolomeu quer dizer filho de Talmai. Felipe, ou melhor, Natanael e Bartolomeu são as mesmas pessoas. Ele veio de Caná da Galileia. Ele foi que Jesus disse, olha, nesse israelita não há dolo. Jesus apareceu após a ressurreição para Bartolomeu às margens do mar de Tiberíades. Eusébio e Jerônimo mencionam que Bartolomeu foi missionário na Índia. A tradição afirma que Natanael, o Bartolomeu, foi missionário na Índia e que foi para a Armênia, onde levou muitos a Jesus. Segundo a tradução, ele foi crucificado de cabeça para baixo. E outras lendas dizem que ele também foi esfolado vivo pelos bárbaros. Filipe, seu nome significa amante de cavalos. Era um nome comum naquela época e é diferente de Filipe, o diácono da igreja primitiva. Esse Filipe era apóstolo. Aquele Filipe da igreja primitiva, de Atos dos Apóstolos, ele era um diácono evangelista. É só no Evangelho de João que encontramos algumas informações sobre Filipe. Ele era de Betsaida, foi chamado individualmente por Jesus, ele apresentou Natanael a Jesus. No deserto, Jesus pergunta para ele, como é que a gente pode alimentar essa multidão? É ele que fala, nem 200 denários conseguiriam alimentar todo esse povo. Filipe é aquele que disse, Jesus, mostra-nos o Pai. E há uma tradição por Clemente de Alexandria que afirma que foi ele, o homem, quem pediu permissão para sepultar seu pai, antes de seguir Jesus. Eusébio afirma que ele viveu na Ásia e foi sepultado em Hierápolis, com 2 filhas virgens. 2 livros apócrifos foram atribuídos a Filipe, um Evangelho e um Atos. Mateus, seu nome significa dom de Deus, e também tinha o nome de Levi, era filho de Alfeu, e alguns acreditam que ele tinha um grau de parentesco com Tiago, que também era filho de Alfeu, a gente não sabe. Era publicano, coletor de impostos, a serviço do governo romano. Ele estava na coletoria quando Jesus passou e o chamou. Os cobradores de impostos eram odiados e desprezados, porque eles extorquiam os judeus. E com certeza Mateus era desprezado também pelos judeus, pelo fato de que ele era um judeu a serviço do governo romano.
Ele tinha boas condições financeiras, o que se vê no relato de Lucas, capítulo 5, verso 29, que ele mostra que ele tinha casa própria, ele oferece um banquete para numerosos publicanos, então ele era o mais rico, que dá a entender que ele era o mais rico deles ali. Ele escreveu o seu livro, o Evangelho, que leva o seu nome, fez abundantes referências ao Antigo Testamento, tradições informam que ele esteve no Egito e na Etiópia, e a Igreja Ocidental informa que ele foi martirizado. Judas. Aqui nós estamos falando de Judas Tadeu. Mateus e Marcos chamam ele de Tadeu. Lucas chama ele de Judas, filho de Tiago. Ele recebeu esse acréscimo, Tadeu, devido ao estigma ligado ao nome de Judas Iscariotes. Então, por causa de Judas Iscariotes, então foi colocado Judas Tadeu. Judas era um nome comum na Palestina. Além do Iscariotes, havia outros Judas. Tinha um Judas, irmão de Jesus, um Judas o Galileu. Então, era um nome bem comum. Eusébio afirma que Judas Tadeu foi enviado por Jesus ao rei Abigar da Mesopotâmia a fim de orar pela sua cura. Judas teria ido após a ascensão de Jesus e lá permaneceu para pregar em várias cidades da Mesopotâmia. Uma outra tradição afirma que Judas foi assassinado por mágicos na Pérsia a pauladas e pedradas. Tomé. No Evangelho de João há mais informações sobre Tomé que nos outros. João o chama de Dídimo. Seu nome grego é Thomas, que significa gêmeos. Ele aparece em 4 episódios. No primeiro, quando Jesus decide voltar para a Judéia e Tomé diz para ele, se nós voltarmos nós vamos morrer lá. No segundo, quando ele fala para Jesus, Jesus, como nós vamos saber o caminho? No terceiro, quando ele duvida da ressurreição de Jesus. E a última vez que fala-se sobre ele nos evangelhos é quando ele se junta a 6 discípulos para pescar. Depois ele vai aparecer na lista dos apóstolos em Atos e não é mais mencionado no Novo Testamento. Uma tradição de um livro não canônico, afirma que ele foi missionário na Índia, onde enfrentou muitas provas e foi martirizado e sepultado pelos seus convertidos. Outra tradução diz que os seus restos mortais foram levados para a Mesopotâmia. Simão, o Zelote. Esse Simão é também chamado de Zelote para se distinguir de Simão Pedro. Simão pertencia à seita judaica de caráter político chamada Zelote, os Zelotes. A última referência a ele também se encontra em Atos, capítulo 1, verso 13. Depois disso não há mais relatos. A tradição diz que ele pregou no Egito, na África, na Grã-Bretanha e na Pérsia. Tiago, filho de Alfeu. Como Mateus também é chamado de filho de Alfeu. Muitos acreditam que eles fossem irmãos, a Bíblia não diz. Outros acreditam que ele fosse Tiago menor, talvez primo de Jesus. Era filho de Maria, uma das mulheres que estavam presentes na crucificação. Por falta de maiores informações, não há como ter certeza da real identidade desse Tiago, filho de Alfeu. Algumas tradições afirmam que ele foi apedrejado pelos judeus e foi sepultado em Jerusalém. Judas Iscariotes. Ele é sempre colocado nas listas no último. Iscariotes quer dizer homem de Quiriote. Quiriote era uma cidade próxima de Hebrom. Ele era o único apóstolo natural da Judéia e geralmente é identificado como traidor. Você sabe dos relatos da morte dele, né? Então não preciso falar muito sobre Judas. Judas é bem falado.
Matias, substituto de Jesus, ou de Judas, desculpa. Após a morte de Judas, Pedro sugere que substituam o traidor. E aí 2 nomes são sugeridos: José Barsabás e Matias. Matias, então, é escolhido. Eusébio acredita que ele tenha sido um dos 70 de Jesus, né? Dos discípulos de Jesus. Outros o identificaram com Zaqueu. Alguns dizem que ele era Zaqueu. Não há qualquer indicação de que Matias tenha deixado o grupo. A origem da igreja em Jerusalém. Vamos falar sobre a origem da igreja em Jerusalém. Vamos caminhando aqui, tem bastante coisa para nós vermos. E nós vamos falar sobre tudo isso aqui hoje. A origem da igreja em Jerusalém. A cidade de Jerusalém foi palco do surgimento da igreja. Antes, porém, essa cidade havia sido o berço do judaísmo. Fundação da igreja. O historiador Lucas registra nos primeiros capítulos de Atos a reunião dos primeiros crentes em Jerusalém para aguardarem a descida do Espírito Santo. 50 dias após a Páscoa, no dia de Pentecoste, foi ouvido o som como de um vento que encheu a casa. Assim a igreja foi fundada. O resultado dessa pregação é a pregação cristocêntrica. O primeiro líder da igreja foi Tiago, irmão de Jesus. Ele ocupou esse posto até o seu martírio. A posição de destaque de Tiago pode ser verificada em Atos dos Apóstolos. Eles tinham ainda costumes judaizantes. Abster-se de comer comida, ou melhor, de comer carne sacrificada a ídolos, evitar imoralidade, não comer carne de animais sufocados, abster-se de sangue. Né? A igreja de Jerusalém foi o centro do cristianismo primitivo. Tiago, a sucessão de Tiago como líder da igreja passou para Simeão. Em sua história eclesiástica, Eusébio ainda informa que a igreja em Jerusalém, incluindo Tiago, teve um total de 15 bispos até o ano 135. Simeão deve ter sido martirizado entre os anos entre os anos 100 e 110 depois de Cristo. E depois disso, depois de primeiro Tiago, depois de Simeão, e depois vieram mais 13 bispos para a igreja em Jerusalém, certo? O crescimento da igreja. O que se vê no registro histórico de Atos é o crescimento rápido do cristianismo. Quase 3.000 pessoas voltaram para o seu lugar de origem e deram origem à missão gentílica, né? E surgiram assim novas igrejas fora dos limites da Palestina. Vamos lá. Esse rápido crescimento da igreja levantou uma forte oposição por parte dos judeus, que viu no cristianismo uma forte ameaça ao judaísmo. 7 homens foram escolhidos, provavelmente helenistas, para administrarem a área social da igreja, já que não estava sendo feita justiça. Vamos lá, a expansão da igreja. Um outro diácono do grupo dos 7, um deles, você se lembra bem, né? Foi Estevão, que depois foi martirizado, né? Foi apedrejado até a morte. Um outro diácono de grande reconhecimento é Filipe, que entra em cena logo depois da morte de Estevão. E ali a igreja começa a se expandir, a crescer. Né? Filipe continuou seu trabalho evangelístico em Samaria e foi pregar em cidades dos filisteus, como Gaza, Azoto, e
o seu ministério foi seguido por sinais. Depois de Filipe entra em cena Paulo e Pedro. Nós estamos falando da igreja, né? Ali em Atos dos Apóstolos. Aí entra em cena Paulo e Pedro. Paulo tem uma conversão no caminho de Damasco. Depois de sua conversão, ele começa uma missão gentílica, ou seja, ele começa a pregar aos não-judeus. Auxiliado, primeiro liderado por Barnabé, depois auxiliado por Barnabé na sua primeira viagem missionária. Depois Pedro, assim como Filipe, também começa a evangelizar os gentios. Você se lembra quando ele vai a Cesareia e prega ao centurião romano chamado Cornélio. Um outro momento da expansão da igreja, aqueles que foram dispersos, né? Porque a igreja passa por uma perseguição e eles são dispersos e eles chegam a Fenícia, Chipre, Antioquia, e ali eles pregam não apenas aos judeus, mas todos aqueles daquelas cidades. Em Antioquia, a igreja é fundada por leigos e se torna o centro missionário da igreja gentia. O Espírito Santo envia Paulo e Barnabé numa viagem missionária à Ásia Menor. E essa foi a primeira das 3 grandes viagens missionárias de Paulo. Vamos lá, organização da igreja. A igreja foi fundada como um organismo vivo, em que seria habitado pelo Espírito Santo. Mas esse corpo, com seu desenvolvimento, teria necessidade de ser organizado como uma instituição, também humana, né? Você vê ali em Atos, você vê também como uma instituição humana. Tanto quando nós vemos isso quando eles levantam os primeiros diáconos, e qual era a razão da diaconia? Cuidar das questões humanas da igreja, né? Os cultos da igreja, bem como seus serviços, eram realizados no primeiro dia da semana. Governo da igreja primitiva. A liderança da igreja foi inicialmente escolhida por Jesus, nos 12 apóstolos, né? Depois o Espírito Santo foi separando homens para exercerem funções específicas. A igreja era presidida por presbíteros, que eram eleitos após a oração, jejum e orientação do Espírito Santo. Mas algumas epístolas fazem referência a bispos na igreja primitiva. E quando Paulo chamou os presbíteros de Éfeso para lhes dar uma última orientação, ele os chamou de bispos. Isso pode indicar que Paulo usou o termo presbítero e ancião como sinônimo. Os diáconos também ocupavam uma posição de destaque, porque eles serviam, né? Eles eram os que serviam. Ok? As ordenanças da igreja. Batismo e Santa Ceia, que foram instituídos por Jesus. A imersão parece ter sido a forma comum de batismo no primeiro século, mas de acordo com Didaquê, o batismo podia ser administrado com água na cabeça, se não houvesse água suficiente para o batismo, para a imersão. Então há indícios de que a igreja batizava por imersão. O batismo, você sabe, é a morte do batizante, ou do batizando para o mundo e a nova vida com Cristo. Não há indícios de batismo de criança. A ceia do Senhor foi uma prática observada desde o início da história da igreja. Vamos lá. Culto. O culto cristão primitivo era constituído por leitura da palavra, pregação, orações e cânticos. O culto acontecia em 2 partes. Na primeira parte, orações, cantavam hinos, liam, explicavam as escrituras.
E nessa primeira parte, qualquer visitante tinha acesso. Aí na segunda parte do culto, era a celebração da ceia. E só os batizados poderiam participar. No primeiro século, o culto acontecia nos domingos. Apóstolo Paulo, sua vida e obra. Paulo foi apóstolo e instrumento de Deus, usado para levar o evangelho a muitos lugares do mundo gentio. Após a sua conversão e batismo, ele passou 3 anos seguintes pregando em Damasco. Depois ele foi para Jerusalém, ficou lá por 2 semanas. Os judeus queriam matá-lo. Aí ele retorna para Tarso, onde ficou por cerca de 10 anos escondido, quieto, período silencioso. Lucas narra sobre isso. Ele deve ter pregado na sua cidade natal, que era Tarso, mas ele ficou quieto lá. Barnabé então vai buscá-lo e levá-lo para Antioquia. E dali eles são enviados para Chipre, Salamina, Pafos, Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Primeira referência bíblica sobre Paulo aparece em Atos capítulo 8, quando ainda Saulo estava presente no apedrejamento de Estevão. Saulo era seu nome hebraico. Muitas pessoas pensam que que Deus trocou o nome dele de Saulo para Paulo. Não tem nada a ver, não vai nessa história. Paulo era seu nome romano, Saulo era seu nome hebraico, ok? Saulo era da tribo de Benjamim, membro do partido dos fariseus, cidadão romano. Seu pai, com certeza, era um fariseu. Criou ele na religião do judaísmo. Ele estudou aos pés de Gamaliel. E esse Gamaliel era filho dos rabinos judeus e Hilel. Ele era celibatário, não há referência nenhuma de sua esposa. Dá a entender que Paulo era um homem de baixa estatura, quase calvo, pernas tortas, de corpo volumoso, sobrancelhas unidas, um nariz um tanto convexo, cheio de graça, pois algumas vezes parecia um homem e outras vezes tinha a fisionomia de um anjo. Isso daí é o que está no livro apócrifo de Atos, de Paulo e Tecla. Sua conversão ocorreu no caminho de Damasco, cerca de 240 quilômetros distante. Ele estava indo para prender os que eram do caminho. Ele teve um encontro com Ananias. Ananias se tornou seu amigo, conselheiro. Ananias ora por Paulo, Paulo tem a sua visão restaurada, certo? Viagens missionárias, vamos lá. Paulo realizou 3 grandes viagens missionárias. Teve de Antioquia o seu ponto de partida. Antioquia era o seu centro, né? Como é que eu poderia dizer? O seu quartel-general, né? Antioquia. Ele era um estrategista na obra missionária. Era um construtor de tendas e isso ele usava para se manter. Sua primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja de Antioquia, começaram por Chipre, terra natal de Barnabé. É lá que o mágico Elimás é cegado temporariamente, o procônsul Sérgio Paulo se converte. Depois eles vão para Perge, na Panfilha, depois Antioquia da Pisídia, depois Icônio, onde vários gregos são convertidos,
depois em Listra, onde um paralítico é curado, um paralítico de nascença é curado, e depois em Derbe, depois eles voltam para Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, depois chegam a Perge, e depois de Perge navegam para Antioquia da Síria, onde prestaram relatórios. Sua segunda viagem missionária. Eles têm uma desavença a respeito de João Marcos. Paulo decide que não quer mais que João Marcos vá com ele, então João Marcos vai com Barnabé e Paulo leva consigo Silas. Barnabé e João Marcos vão para Chipre, Paulo e Silas vão para o sul da Galácia. Em Listra, Paulo recebeu um novo companheiro, Timóteo. Em Troade, Paulo teve a visão daquele homem da Macedônia, que diz a ele, passa a Macedônia e vem nos ajudar. Paulo atende ao chamado e chega à Grécia e começa a pregar. Entre Filipos, Lídia se converte, a moça endemoniada é liberta. Paulo e Silas são encarcerados, há um terremoto, o carcereiro e a sua família se convertem. Em Tessalônica, Paulo prega por 3 sábados na sinagoga dos judeus. Os judeus atacam a casa de Jason, que estava hospedando a Paulo. Em Bereia, na sinagoga, Paulo prega aos bereanos. Em Atenas, Paulo prega na sinagoga. Em Corinto, Paulo encontra Áquila e Priscila. Em Cencreia, Paulo rapa a cabeça por causa de um voto. Em Éfeso, Áquila e Priscila, que haviam acompanhado Paulo, são deixados. E ele parte de Éfeso para Cesareia e de lá desembarca em Jerusalém, onde saúda a igreja e depois segue para Antioquia, que era o seu quartel-general. Terceira viagem missionária. Paulo partiu sozinho novamente de Antioquia, numa nova viagem missionária. Vai a Galácia, Frígia, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia. Em Éfeso ele ajuda o pessoal, os discípulos de João Batista recebem o Espírito Santo. Paulo prega por 3 meses nas sinagogas e na escola de Tirano. Demóstenes encabeça o levante dos ourives em defesa de Diana. De Éfeso ele vai para Macedônia, de Macedônia para Grécia. Em Troade ele parte, ele traz um sermão longo onde Eutico cai da janela. Em Mileto, Paulo se despede dos anciões de Éfeso. Em Tiro, Paulo é aconselhado a não ir para Jerusalém. Em Cesareia, Paulo se hospeda na casa de Filipe. Em Jerusalém, Paulo presta relatório à igreja. Ele se envolve num voto judaico, é agarrado no templo, é livrado pelos soldados romanos, fala aos judeus da escadaria do castelo, fala ao sinédrio. Paulo é julgado diante de Félix e apela para César. Aí ele vai para Roma, ele é levado para Roma, agora não é mais viagem missionária, ele está sendo levado para julgamento. Primeiro ele chega em Creta, depois ele passa por uma tempestade, um naufrágio. Os tripulantes do navio chegam à ilha de Malta, ele é mordido por uma víbora, depois disso eles vão para Roma. Ele aluga uma casa-prisão e fica pregando entre os judeus e gentios de Roma. E o livro de Atos termina de forma abrupta, e se subtende que Lucas pretendia escrever um outro volume. Por alguma razão desconhecida, Lucas não continua a narrativa e não temos assim o que aconteceu com Paulo depois dessa prisão em Roma. O que se conclui a respeito de Paulo é que ele foi solto, fez algumas mais viagens, quando então escreve as epístolas de 1 Timóteo e Tito. A segunda epístola de Timóteo foi escrita durante uma segunda prisão de Paulo. Não dá para saber se Paulo chegou à Espanha, conforme sua intenção.
que ele diz em Roma, né? E a tradição diz que Paulo foi decapitado com 84 anos. Vamos lá? Vamos falar agora do fim da era apostólica. Fim da era apostólica. Os últimos fatos sobre a maioria dos apóstolos são desconhecidos pela história cristã. Os apóstolos Pedro e Paulo provavelmente foram martirizados, vítimas da perseguição infligida por Nero. João deve ter sido o último dos apóstolos. Ele foi exilado na ilha de Patmos, onde teve uma revelação sobre as 7 igrejas, né? Vamos falar sobre algumas heresias primitivas. Algumas delas têm um caráter legalista. Houve alguns hereges que foi dado a eles nome. Paulo mesmo combateu Himeneu, Alexandre e Fileto. Ebionismo, que quer dizer pobre, era uma seita judaico-cristã que prescrevia a lei judaica como necessária para a salvação. Esse grupo surgiu logo no princípio da igreja. Os judaizantes não aceitaram a decisão do concílio e continuaram a causar grande tumulto, prejudicando o trabalho evangelístico de Paulo. Gnosticismo, conhecimento, né? Conhecimento, influenciado por Platão ou pelas teorias platônicas, tinha como premissa básica o corpo e a matéria são maus e o espírito era bom, que o corpo e a matéria são maus e o espírito era bom e que Deus, portanto, jamais poderia encarnar-se. A salvação para um gnóstico não era alcançada pela fé, mas por uma gnose especial, que só os espirituais eram capazes de receber. O gnosticismo representou um grande perigo para a igreja, porque solapava as doutrinas fundamentais do cristianismo. Depois, nicolaísmo, também uma forma de gnosticismo que influenciou a igreja do primeiro século. Defendia a ideia de que, como a matéria é má e só o espírito é bom, somente o que o espírito fazia era importante, e o corpo estava livre para entregar a imoralidades sexuais indiscriminadas, comer alimentos que tinham sido oferecidos a ídolos. Alguns estudiosos atribuem Nicolau um dos 7 discípulos. A origem do nicolaísmo, Irineu afirmou que essa seita teve origem com Nicolau, que se deleitava no adultério. Então, o que era o nicolaísmo? Como eles achavam que só o que é do espírito era certo, com o corpo eu poderia fazer o que eu quisesse. Comer o que era sacrifício aos ídolos, me prostituir, não fazia diferença, porque o importante era o espírito. Credo apostólico. Credo é uma declaração de fé para uso público. Pode ter sido originado por Pedro, com aquela declaração de Pedro sobre Cristo, né? No ato do batismo, 3 perguntas eram feitas ao candidato. Você crê em Deus Pai? Você crê em Jesus Cristo? Você crê no Espírito Santo? E na ressurreição da carne, né? Literatura da igreja nos 2 primeiros séculos. Fim do primeiro século, todos os livros do Novo Testamento já haviam sido escritos. A igreja primitiva conhecia como escrituras a Bíblia hebraica, que era lida nos cultos. Com a circulação dos evangelhos e cartas paulinas, aos poucos, os escritos do Novo Testamento passaram a ser citados e considerados como escrituras. Em paralelo com os livros canônicos, outras obras circulavam entre os cristãos. A igreja viu logo a necessidade de delimitar o cânon. Como muitas obras começaram a circular, a igreja falou, peraí, vamos canonizar, vamos declarar o que é
por inspiração divina e o que não é. Obras importantes, não são canônicas, mas é importante você conhecer e ler, porque serve para estudo. Primeira Epístola de Clemente. Ele era um presbítero de Roma. Foi uma carta endereçada à igreja de Corinto, com a intenção de exortar o espírito faccioso da igreja. E também trazer submissão dos presbíteros, santidade, a fé, boas obras. Outra obra importante, as cartas de Inácio. Inácio foi outro pai apostólico, bispo de Antioquia da Síria. Escreveu 5 cartas por volta do ano 110 às igrejas da Ásia Menor. O Didaquê, Ensino dos 12 Apóstolos, escrito por volta do ano 100, supostamente pelos 12 apóstolos. Era um manual eclesiástico com instruções sobre adoração, ordenanças, ética, vida cristã, cultos e oficiais. O Pastor de Hermas, caráter apocalíptico, foi escrito por volta do ano 150 por Hermas. É um livro de exortação na forma de visões e parábolas. Epístola de Barnabé é de categoria pseudepígrafa, porque não foi escrita por Barnabé. Foi escrita por volta do ano 130. Trata do relacionamento entre o judaísmo e o cristianismo. Epístola a Diogneto, de natureza apologética e de autoria anônima, e é uma apologia cristã dirigida ao professor de filosofia Marco Aurélio. Segunda Epístola de Clemente aos Coríntios e carta de Policarpo aos Filipenses. Primeiros conflitos com o Estado. Houve vários conflitos. O apóstolo Paulo foi a principal vítima da perseguição judaica. Conflito com grupos heréticos começou cedo na história da igreja. No cristianismo surgiram vários apologistas que defenderam a igreja cristã de uma perspectiva teológica filosófica. A princípio, o cristianismo gozou de relativa liberdade, porque era considerado pelo Estado romano como uma seita judaica. Como o judaísmo era amparado por lei, assim também o cristianismo foi. Porém, quando houve a distinção entre o cristianismo e o judaísmo, aí então começou a perseguição. Ok? Terminamos aqui a matéria História da Igreja. Na próxima semana, nós vamos centrar em epístolas paulinas. Nós vamos estudar as epístolas de Paulo, ok? Então, é bem extenso, é bastante coisa. Então, vamos colocar bastante atenção aí, ok? Terminamos, então, aqui História da Igreja e vamos começar depois nas epístolas paulinas. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado porque você esteve comigo aí todo esse tempo. Deus te abençoe.